João capítulo 8, alguns versículos com os irmãos, minha tradução um pouco diferente, né? Está escrito assim, os irmãos acharam? Jesus, entretanto, foi para o Monte dos Oliveiros, e de madrugada ele voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentando-os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram à presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo ficar em pé no meio de todos. Verso 4: e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei de Moisés nos mandou que a mulher, pegando nesse ato, seja apedrejada. Tu, pois, o que dizer? Versos de número 6. Isso diziam eles, tentando para que terem e que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se insistissem na pergunta. Jesus levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Verso 8. E tornando a inclinar, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, se acusados pela própria consciência, foram se retirando de um a um, a começar pelo mais velho, até o último ou menor, ficando no meio deles só Jesus e a mulher. Verso 10. E erguendo Jesus os olhos, e não vendo ninguém além dele e da mulher, e perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles que te acusaram? E ninguém te condenou? Respondendo ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco, e te condeno. Vai e não peque mais. Desde os tempos antigos já havia um plano divino para a salvação da humanidade, e o próprio Deus já descrevia no início da criação, já estava já nos planos do Pai de manifestar o seu propósito, de qual era a missão, de qual era o objetivo, que Jesus, o teu Filho, viria ao mundo, para que todos conhecessem quem era o Messias, de quem os profetas pregaram, de quem a própria lei de Moisés falou, desse Messias, desse Cristo, de quem o próprio Moisés declarou no meio do povo de Israel, e foi bem enfático. O próprio Moisés, que foi o autor que escreveu a lei, né, ali instruído por Deus, o próprio Moisés disse naquela ocasião, e disse: olha, Deus suscitará no meio de vós um profeta, e a ele ouvirá. Desde os tempos antigos da lei, Moisés já começava a preparar o povo, que viria alguém maiores que os profetas. Em outras palavras, se Moisés talvez se acrescentasse mais à frente, ele dizia: vai vir alguém que o povo vai ouvir ele, um pregador, um profeta, que ele vai falar não só da lei, relembrar o povo da sua época, quando ele vier ao mundo, ao seu nascimento, e muitos virão a ele, e esse homem que vai vir ao mundo, ele vai estar acima da lei e dos profetas. E começou a se cumprir. A primeira vez que Jesus entra num templo de uma sinagoga, quando ele estava com 12 anos, e ele ali era a antiga Torá, era um rolo do livro, ele leu ali o livro do profeta Isaías, que cumpriu, estava se cumprindo sobre ele. Mas a partir daquele momento que Jesus foi
fosse nos grandes templos. E na sinagoga é um mistério, pastor, porque aprove a Deus que era um lugar propício, conforme nós estamos nessa noite reunidos. A Bíblia diz aqui no início que lemos que Jesus, quando ele desce mais uma vez do Monte das Oliveiras, ele ia para o templo. E diz o que aqui? E o povo ia ouvi-lo. Louvado seja o nome do Senhor. E isso foi incomodando, porque naquela época os templos e as sinagogas elas eram dirigidas, eram organizadas pelos escribas, pelos doutores da lei, pelos fariseus. Existiam nos tempos de Jesus pelo menos 7 tipos, 7 grupos de pessoas, os religiosos da sua época. E não foi diferente. Quando Jesus ele chega aqui, ele inicia ali para ensinar no templo. Nós estamos nesse culto dessa quinta-feira tão abençoado, mesmo com o número de pessoas reduzido, mas nós estamos celebrando nessa manhã, nós estamos aqui glorificando. Alguém já cantou, alguém já deu uma palavra, e eu creio que ninguém vai sair daqui ainda hoje de mãos vazias, porque Deus ainda tem algo para a sua vida nessa noite. E o texto vai dizer-nos que quando Jesus estava no templo ensinando, de repente há um rebuliço. Uma das maiores dificuldades que Jesus ele se enfrentou no seu ministério, irmão Rafa, foi os religiosos, foram os rabinos da sua época, aonde foi a maioria das vezes, quando Jesus pregava o seu sermão, a história vai dizer que multidões atraíam para ouvir Jesus falar e ensinar acerca de qual era o seu propósito, de que ele revelava para eles, que ele era o Messias, o prometido, daqueles que os profetas falaram dele. Jesus estava tentando ali instruir, convencer o público da sua época. E ele então estava na sinagoga, e provavelmente nesse tempo aqui, que eles foram aqui para poder condenar essa mulher, o templo e a sinagoga ali estava cheio, estava lotado o templo, o culto estava em andamento, Jesus ensinando o povo, aquela multidão. E toda vez que Jesus entrava no templo, observa nos 4 evangelhos, havia grandes multidões, grande número de pessoas para ouvi-lo. E a Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus ele começa a ensinar, e de repente alguns estudiosos eles ousam afirmar que esse fato que aconteceu dessa mulher ser apresentada era uma espécie improvisada de tribunal que aqueles fariseus e escribas fizeram para experimentar Jesus, que ele incomodava aqueles que eram os rabinos, aqueles que tinham ligações com a lei de Roma, aqueles maiorais, os governantes da sua época. E aí de repente Jesus está do lado de fora da igreja, provavelmente estava terminando o culto, estava terminando ali onde foi lido a lei de Moisés no Pentateuco. E de repente eles pegam aquela mulher, ele leva, houve aquele rebuliço, aquele tumulto até Jesus, para dizer para ele que foi pego aquela mulher em adultério. E o texto vai dizer que Jesus se inclinava e escrevia no chão, e ouvia aquelas pessoas para que qual era a resposta que Jesus ia dar. E o mais interessante desse texto, dessa mensagem dessa noite, dessa pequena palavra que nós estamos pregando nessa noite, que quando eles levaram aquela mulher, eles fizeram um círculo, e nós acabamos de ler aqui, estava ele e a mulher no meio deles. Glória ao nome do Senhor. O salmista no Salmo 46, que Deus é o nosso refúgio, Ele é o socorro, bem presente na hora da angústia. E o texto diz, João, ele fala e registra enfaticamente que ele e Jesus no meio,
e invoca os seus acusadores, indicando para apedrejar e condenar aquela mulher. Sabe o que eu aprendo nessa noite? A primeira palavra que eu libero para a igreja: no meio das suas tribulações, pode estar passando o pior momento da sua vida, Jesus está sempre por perto. Já notaram isso? Ele está sempre por perto, ele está sempre por perto, ele sempre dá um escape. Aleluia! Eu estava esses dias, irmãos, coração me ardendo, na minha alma, alegrando, o Espírito de Deus revelando esse texto, a história dessa mulher. E o que o Espírito revela aqui nesse texto, nessa história? Aquela mulher conhecia a lei e sabia que a lei era rigorosa. E aquela mulher estava por alguns minutos para ser apedrejada e morta. Se eu pudesse, mano, arrumar um tema para essa mensagem, era a seguinte frase, pastor Samuel: um dia para nunca mais se esquecer. Bendito seja o nome do Senhor. Seria o título dessa mensagem: um dia para nunca mais esquecer. E houve aquele movimento, circularam aquela mulher, e segundo estudiosos, historiadores, nos tempos de Moisés, havia um lugar específico para as pessoas que eram condenadas, que fossem pegas, afligindo e não cumprindo a lei. E ali havia um lugar separado no arraial, e as pessoas iam lá e matavam aquelas pessoas, apedrejavam. Para você ter uma ideia, era tão rigorosa a lei de Moisés, que se alguém fosse pego num sábado apanhando lenha e tivesse duas testemunhas, aquele homem ali, ele era penalizado pela morte, do apedrejamento, de tão rigorosa aquela lei. E aí ele leva aquela mulher até Jesus, e mal sabia eles que todo o objetivo, tudo maquinado na mente desses homens, não seria concluídos, porque eles eram homens muito conhecedores da lei, mas eles não praticavam a justiça de Deus. Esses homens eram conhecedores assíduos da lei mosaica, mas eles não praticavam e nem tinham conhecimento qual era a fé que exercia misericórdia contra o seu próximo. Era isso que eles queriam saber de Jesus. Nessa foi pego em adultério, e a maioria daqueles que estavam ali se aproveitou daquela mulher. Aí se você olhar lá em Levítico, lá em Êxodo capítulo 20, em Levítico fala que quando alguma mulher era pega em adultério, segundo a lei de Moisés, o próprio autor, o que cogitou com aquela mulher, coabitou com ela, ele também era levado para ser apedrejado. Então, dentro da lógica, Bolécio, esses homens doutores da lei também eram para ser executados pela lei, e eles próprios foram alguns que aproveitou dessa mulher. E aí a Bíblia diz que quando ele estava ali na expectativa para que Jesus desse a palavra final para executar, e cada um tinha umas pedras pontiagudas, umas pedras grandes, e a história diz que era grande número de pessoas. Além dos escribas e fariseus, eles puxavam com eles algumas pessoas, aumentavam os acusadores. Seria uma multidão que estava para apedrejar aquela mulher, para colocar ali no muro da execução, uma espécie de tribunal do crime, do tribunal da lei da época. Mas quando Jesus disse para eles: olha, aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. Aí Jesus, ele vai e enfoca, ele vai lá como uma flecha na lei da consciência. Ele estava colocando em prática uma lei escrita na pedra de Moisés. Jesus vai lá no coração daqueles homens e diz para eles: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E logo, bem rápido, houve um silêncio naquela execução no Rafa.
silenciou. Eu quero imaginar, irmãos, que quando aquela mulher estava aguardando para ser apedrejada, provavelmente ela estava, isso é coisa da minha imaginação, irmão Flávio, ela estava de frente para o muro do templo e a multidão em volta aguardando com as mãos preparadas para jogar as pedras. E quem sabe ela estava com um lenço, cobrindo o teu rosto, para esperar a primeira pedra chegar, na expectativa de haver o primeiro a tirar a pedra. Aleluia. E quando houve aquele silêncio, que Jesus disse para eles: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aí entrou em prática aquilo que Paulo fala a Tito, o jovem pastor na fé, no capítulo 2, verso 11. Paulo instruiu a Tito acerca de várias classes de pessoas, o jovem pastor. E Paulo escreveu a Tito dizendo para ele: cuidado com os idosos, né? Os veteranos na fé, sigam os exemplos deles, peçam eles para instruir a igreja, como as suas experiências, os anciões. E Paulo começa todo o capítulo 2 instruindo a Tito. Aí depois ele vai na classe das senhoras. Aí Paulo fala para Tito: Tito, olha, igual as senhoras, né? Que elas sejam boa dona de casa, prestativa na igreja, né? Que dá bom testemunho. E Paulo vai além, ele vai ali dando aquela instrução na igreja onde Tito congregava ali com os irmãos daquela congregação da época. E Paulo vai seguir na frente, capítulo 2. Olha, Tito, fala para as irmãs, né, do círculo de oração, que instrui as mais jovens. Aí vai lá mais jovem, vai lá na classe jovens, para que elas sejam idôneas, praticante da palavra. E ele vai indo, né? Paulo vai instruindo. Aí quando chega lá no verso 11, Paulo fala assim: porque a graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todos os homens. Cumpriu essa palavra na vida daquela mulher. Aí Jesus, ele quebra o tabu da lei. Ele diz assim: mulher, onde estão os teus acusadores? Quando ele olhou, não tinha ninguém. Aí a única voz que aquela mulher ouvia já estava vazio, à frente do templo. Não havia mais ninguém, Rafa. Era só Jesus e a mulher que alguns minutos atrás era condenada por adultério. Aí Jesus fala: onde estão os teus acusadores? Já notaram, irmãos, que quando nós estamos sujeitos ao pecado, somos a carne, a maldição do pecado, ela nos acompanha. Nós só vamos ser totalmente purificados quando nós estivermos lá na glória, que a carne não vai herdar o reino dos céus. Mas vocês já passaram por experiência que quando você comete um erro, um engano, e a consciência ela começa a cobrar, porque o pecado ele incomoda. Mas lá em 1 João fala que aquele que diz que não tem pecado, ele é mentiroso. Mas aquele que pecar e confessar, sabe ele que nós temos um advogado. Aleluia, Jesus. Nós temos um advogado que ele quebra a lei do pecado e da maldição. Aí Jesus olha para aquela mulher: cadê os teus acusadores? Onde estão eles? Estava livre à frente do templo. Quem sabe, irmã Néia, se fosse hoje, bem na porta do templo, o
porteiro zelador estava aguardando para fechar o templo, mas havia duas pessoas ali ainda na porta, que era Jesus e a mulher adulta. Aí a mulher fala assim: cadê eles? Eles não te condenaram? Ela respondeu: não, Senhor. Aí Jesus disse assim: nem eu te condeno. Aleluia, Jesus. Nem eu te condeno. Oh, aleluia, Jesus. Ai de nós, irmãos. Ai de nós. Se não fosse a graça de Deus na nossa vida, não estaria nem vivo mais. Oh, meu Deus do céu, ai de nós. Se não fosse a graça de Deus, como Paulo disse a Tito, que a graça de Deus se manifestou. Caldo de Gama, né? Quer falar um pouquinho? Caldo de Gama, assim que ele fala, se manifestou a todos os homens a graça. E aquele dia, aquela mulher foi para casa. Jesus disse a última palavra para ela: nem eu te condeno. Vai e não peque mais. Aleluia. Oh, aleluia. Eu quero acreditar que aquela mulher não teve perna para voltar para casa. Não teve condições emocionais. Acho que ela perdeu até o endereço onde estava. Depois de um grande livramento, depois de uma cena como aquela, de alguém que estava diante dela ali, que era superior, não somente aos escribas e fariseus da lei, mas superior até aos próprios anjos, que era o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, aquele que fala e acontece, aquele que impedra, cura e milagre acontece, aquele que diz que quebra os ferrolhos, que foi cantado aqui, aquele que diz que quebra as correntes e quebra mesmo, porque ele tem autoridade pela tua própria palavra. Bendito seja o nome do Senhor. E aquela mulher foi livre daquela condenação, e ainda teve os seus pecados perdoados. Pelo original grego, quando Jesus disse assim: vai e não peque mais, ele já estava dizendo: vai, em outras palavras, não peque, você está perdoada, você está perdoada em meu nome. Não é a lei que vai te condenar, mas eu te perdoo e ainda levo para o céu. Aleluia, Jesus. Oh, glória ao nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer-nos que aquela mulher, por alguns instantes, estava ali. Ela recebeu essa graça, esse milagre tão profundo, desse livramento que ela teve. E ela aprendeu tanta coisa ali com poucos minutos, aquele ato ali, naquela situação, naquela cena. Essa mulher aprendeu tanta coisa. Ela aprendeu que a lei era muito medíocre, a lei era muito pobre para poder condenar as pessoas, que a lei não tem condição de perdoar pecado. Ela aprendeu ali com alguns minutos ali, com aquela atitude de Jesus sobre ela, sobre os fariseus, que a lei ela não tem condições de salvar ninguém, que é só Jesus que salva e perdoa os pecados. É a graça de Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. É a graça de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu queria estar lá para ver a cara daqueles homens, para ver a cara dos fariseus. Depois desse cenário todo, eu acredito, irmão Flávio, eles devem ter ficado no mínimo uns 30 dias sem o culto no templo, porque ficaram com vergonha.
Esteja ficando assim, eu vou lá, aquele camarada vai estar lá, não vai dar certo. Mas Jesus, ele chegou na hora certa. E o texto diz, irmãos, para encerrar a minha fala nesta noite, Jesus estava, ele e a mulher, no meio. Eles estavam no meio. Jesus não estava na frente, nem do lado, e nem atrás, nem dentro do templo. Ele estava no meio. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Que hora mais espetacular, magnífica que essa mulher foi encontrada. Aleluia. Que lugar que ela foi levada, onde estava a solução do seu problema. É isso que Jesus faz. O inimigo condena, o inimigo ele aponta o dedo, o inimigo das nossas almas. Lembra de Jó? Lembra o que aconteceu com Jó? Ele pode condenar, mas Jesus chega e absolve e perdoa. O inimigo pode condenar e matar, mas Jesus chega, dá vida e dá salvação com abundância. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, a vida dessa mulher, ela nunca mais foi a mesma. Um dia, para nunca mais esquecer. Canta para nós, pastor Samuel, aquele hino assim, acha aí, igreja. A graça de Deus revela. Aleluia. Jesus, meu Senhor.